Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar de uma resolução do CNJ, a resolução 351, que ela vai falar sobre parte do assédio. Aqui, ó, vamos voltar para o comecinho. Então, política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual, discriminação. É uma resolução mediana, tem 20 páginas ali, e depois vai falar de um curso e tal. Então, o primeiro passo aqui, o que que é? Eu deixei a parte revogada, deixei a em vigor, para a gente saber o que que tem diferente de um para outro. Então, alguns pontos aqui eu destaquei, né? Por exemplo, o artigo 1º, o que que mudou? Só o combate e o enfrentamento. Saber que não é mais combate e enfrentamento. Depois, no parágrafo único. Era presencialmente ou por meio virtuais, então aqui é por qualquer meio agora, né. Então, diferenças sutis, não sei se havia uma questão nesse sentido, mas é bom estar aqui pra gente saber pelo menos o se teve a gente viu que não é nenhuma mudança, assim, significativa, né, só mais de nomenclatura mesmo. Tá, rapidinho pra gente entender aqui, a lei é dividida aqui normal, né, definições, princípios, diretrizes gerais, tã-nã-nã-nã, como é que se comunica ali, como é que se acolhe, é tudo falando sobre questão de assédio, né. As comissões pra prevenir o assédio moral sexual, as infrações, o alinhamento, as disposições gerais finais, tal, normal, normal igual qualquer lei. Chegando aqui no final, 20 páginas, né, aí depois vai ter uma parte aqui de um curso de formação. Então a gente tem mais 20 páginas de anexos e tal. O que que a gente tem que saber daqui? Eu vou destacar aqui já para vocês dessa parte final, porque antes disso ali é o normal que a gente faz com qualquer lei, né? E essa outra parte aqui, pode ser que eles tragam uma cobrança daqui e eu já vou dizer para vocês o que que eu acho que pode ser cobrado. Então o primeiro passo, a primeira coisa é saber que essa resolução, ela fala sobre um conteúdo mínimo de capacitação, e defende aqui as vantagens, né? Diz o porquê disso. Daí vai falar conscientização, sensibilização, cumprimento legal, prevenção aqui de litígios, né? Beleza, pelo menos saber isso. Depois eu vou destacar todos aqui. Aí depois ele vai dar aqui, ó, tópico por tópico de como que deve ser, esse evento de capacitação. Aí uma questão pode, por exemplo, falar que esse curso de capacitação só pode ser presencial ou deve ser só, EAD, né, então a gente vê aqui que pode ser, os 2, né, presencial e EAD. Aqui, ó, o conteúdo programático, 40 horas, é o que eu vejo que pode ser cobrado numa prova, sim, razoavelmente falando. Então ele vai falar dos módulos e tal, da carga horária de novo 40, depois ele vai falar da metodologia de usar a plataforma EAD e oficinas presenciais e como que vai ser as avaliações. O que é legal a gente ver aqui, ó, total de vagas, né, a definir. Então veja que, a questão pode dizer que será um total de 100 vagas por ano, inventar uma coisa assim bem louca, que às vezes até para quem nunca leu, faz sentido, deve ser, mas não, não tem definido o número de vagas. Aqui fala o que que o aluno vai ter que ser capaz de compreender, né, de saber ao término do curso. Ele vai elencar aqui, algumas questões, comunicar de forma eficaz, entender o papel das comissões, tudo voltado ali pra questão do assédio. Aqui nessa temática do curso vai falar de tecnologia da informação, judiciária, administrativa, línguas, responsabilidade social, educação, saúde e qualidade de vida. O que é interessante aqui é saber, né, a questão pode falar lá: "Ah, línguas é uma temática do curso de formação conforme tal, tal, tal". Tá aqui línguas, né, saber que tá aqui para o cara não achar muito estranho: "Nossa, línguas, nada a ver", e tá ali. Essa parte aqui é interessante, a gente tem um programa de formação inicial, né, para magistrado, para servidor, a gente tem o continuado para magistrado, para servidor, tem profissional para magistrado, tem formação de formadores e formação de gestores. Então é interessante aqui saber esse programa formativo. Veja que não tem profissional para servidores, profissional só para magistrados. Aqui eu achei muito legal, né, o método de avaliação. Então a gente tem 2 métodos, avaliação de aprendizagem e avaliação de reação. Aprendizagem é saber se você domina o conteúdo do curso, e a de reação é sobre o próprio curso e aquela mais imediata, né. Então, para os participantes do curso, intermédio de formulário disponibilizado no Moodle ou ambiente similar. Então, interessante, está aqui na resolução, é uma questão até de administração geral, né. Então, destaco aqui para vocês. Daí depois tem um protocolo a ser seguido também. Novamente aqui diretrizes, agora vai dividir em gerais e específicas. É interessante saber aqui diferenciá-las, primeiramente, entre gerais e específicas. E depois, dentro delas, destacar algumas coisas, como por exemplo, na diretriz geral fala implementação do canal permanente, né? Então, ó, já vejo a questão colocando lá transitório, canal, sei lá, alguma coisa contrária de permanente. Instalação preferencial do canal permanente na área de gestão de pessoas. Então, é obrigado? Não, né? Então, assim, vejam que a gente está saindo da lei seca e está entrando aqui já na parte prática, né? Depois na específica, a gente vai ter só 3 pontos, um vai falar da pessoa com deficiência, outro das mulheres e tal, lactantes, e depois parte de tecnologia assistida, tecnologia assistiva. Então, apenas 3 diretrizes específicas, temos bem mais gerais, ficar atento daquela lida e destacar o que a gente pode ter ali como uma palavra contrária na prova. Então aqui, ó, entre receber a notícia do assédio e encaminhar para a deliberação da comissão, não pode, recomenda-se, né, não superior a 30 dias. Interessante, prazinho aqui. Para apreciação de medidas urgentes, recomenda-se novamente, prazo de 24 horas. Vai ter uma eu até acho bastante interessante dessa resolução o capricho que eles tiveram com a teoria, né. Aqui, elaboraram realmente até a parte do formulário, na situação de assédio. Vejam, identificar o órgão e tal, eh, quem que está noticiando, tudo certinho aqui, ó. E daí tem uma série de questões que provavelmente a pessoa da comissão que vai fazer, para essa pessoa que está comunicando ali o assédio. Então ela faz uma série de perguntas ali no bloco 1 sobre o noticiante, né, depois faz sobre o noticiado, e depois sobre o histórico ali, né, de como é que aconteceu, se tá acontecendo, se acontecia, se
como é que tá funcionando. E depois aqui vem a parte de preenchimento profissional e tal. Parte 2, preenchimento profissional também. Então aqui é todo feito um questionamento para quem fez a avaliação, para ele descrever como é que ele percebeu a situação e quais os procedimentos que ele vai tomar. Aqui uma parte do fluxo de trabalho, desde que ocorre o assédio até a sua resolução. E por fim, a gente tem aqui as medidas preventivas com foco em justiça restaurativa. São 5 itens, vale a pena dar uma lida. Destaco aqui fomento de ambientes restaurativos, formação de facilitadores em justiça restaurativa, realização de diagnóstico institucional, realização de círculo nas unidades, observância das diretrizes e princípios restaurativos, designação de servidores e magistrados com formação restaurativa para atuarem como colaboradores das comissões ou subcomitês. Então, pessoal, assim, ó, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, eu só queria mostrar para vocês a divisão dessa legislação, trazer o que eu acho que é legal saber daquela parte final, que é o, de repente, mais estranho aí para o cara estudar. Às vezes a gente pode deixar de lado e ser surpreendido lá na prova. Então, a gente vai ter que saber depois, que eu já destaquei algumas coisas, eu vou dar só uma revisadinha para apresentar para vocês com mais direto ao ponto, sem enrolação. Então, definições, princípios, diretrizes gerais. Depois a gente vai vir aqui as diretrizes relacionadas à gestão e organização do trabalho, como é que é feita aqui a parte de acolhimento, suporte e acompanhamento, depois ali que ocorre o assédio, para prevenir o assédio. Como é que se comunica, quem que é responsável aqui por receber essa comunicação. Vai falar aqui da parte das comissões, essa parte bem importante também. Parágrafo terceiro que eu já destaquei, quem que deve fazer parte da comissão. Depois das infrações, já deixei destacado aqui essa parte grave, né, que o assédio sexual é considerado infração disciplinar de natureza grave. O que eu vejo aqui já de questão, pegadinha, o assédio moral, né? Vou botar aqui o assédio moral, aqui tá falando que é o sexual. Na parte final aqui fala até da semana do combate de assédio e discriminação, primeira semana de cada ano. Fala aqui também de ações preventivas e formativas serem independentes de vínculo jurídico mantido. E é interessante, né? Fala que vai existir uma semana, né, do combate, que é na primeira semana de maio de cada ano, né? Primeira semana de maio de cada ano. Então a gente vai ter essa semana de combate ao assédio e discriminação, primeira semana de maio de cada ano. Mas as ações preventivas, elas devem ser realizadas durante toda a semana, né? Olha que interessante. E no final aqui, esse independentemente do vínculo jurídico. Atenção para isso. Então aqui, o CNJ promoverá anualmente um encontro nacional das comissões e dos subcomitês. Aqui no artigo 21 fala sobre, mesmo após eventual rescisão do contrato administrativo ou rescisão do contrato de trabalho, deve analisar ali a possibilidade de representação. Então, a extinção ali do contrato não faz ignorar ali uma possível representação. E é isso. Próximo vídeo eu venho já só com um extrato ali do que realmente é importante para a prova, mas eu queria trazer essa visão geral aqui da 351 para vocês. Até o próximo vídeo, então.